Antes de mais nada, quero agradecer o pessoal da Jocum. Cadê o pessoal da Jocum? Levanta a mão. Legal. Graças a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe muito vocês. Considera a IPI Novo Horizonte a segunda casa de vocês. Vocês tenham a liberdade de estar conosco sempre que quiserem, sempre que puderem, no nome de Jesus. Obrigado pela essa belíssima apresentação para a gente, tá bom? E para você que ficou aqui comigo, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Enquanto você abre aí, não vamos esquecer de depois colocar nos pedidos de oração o quanto Deus cuidou da gente vindo para cá, né? Porque aposto que você ficou até o final do jogo, depois pisou para chegar no horário. Graças a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 22, os versos 35 até o 38, e depois nós vamos descer um pouquinho mais, o verso 49 até o verso 51. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, 35 ao 38, e depois 49 até o 51. Dizem assim: Então Jesus lhe perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem e sem sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. E lhes disse: Agora, porém, se você tem bolsa, levem-na, bem como o saco de viagem. Se não tem espada, vendam a sua capa e compre uma. Porque está escrito: ele foi contado entre malfeitores, ou então ele foi contado entre transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui já estão 2 espadas. É o suficiente, basta, ele respondeu. Agora, desce um pouquinho mais, lá nos versos 49, e diz assim: Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com as espadas? Então um deles nem esperou, um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! Então, tocando na orelha do homem, o curou. Feche seus olhos. Santo Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado com a sua palavra. O Senhor tem abençoado a nossa vida com o teu cuidado. O Senhor tem cuidado dessa igreja, tem cuidado das igrejas aqui representadas. Por isso te agradecemos, porque o Senhor tem derramado muito do seu Espírito Santo no nosso meio. Fale conosco agora através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Até onde eu sou quem eu sou? Esse é o tema da mensagem, essa pergunta. Até onde eu sou quem eu sou originalmente? Que daí tem uma pergunta vinculada a ela que é: o que eu deixei de ser originalmente? Até onde eu sou quem eu sou? E o que eu deixei de ser daquilo que eu era originalmente? Mas tem uma pergunta mais importante que essas ainda. Até onde eu ainda sou, ou até onde eu já sou, aquilo que Deus quer que eu seja. Aquilo que Deus quer que eu seja formado. Existe um ensaio da filosofia chamado O Paradoxo do Navio de Teseu no Campo da Identidade. Fica calmo que eu vou te explicar o que é isso. O que é o paradoxo do navio de Teseu no campo da identidade? Existia um guerreiro grego chamado Teseu.
E centenas de anos depois da vida desse homem foi descoberto um navio de Teseu. E obviamente, muito daquele material do navio, muitas daquelas tábuas estavam apodrecidas. Então alguém teve uma ideia de restaurar o navio de Teseu. E como é que se restaura algo que está apodrecido? Substituindo as tábuas podres por tábuas novas. Um pensador, um filósofo, olhava aquela restauração e pensou: até onde esse navio que está com tábuas novas ainda é o navio de Teseu? Porque as tábuas originalmente foram removidas e vieram outras tábuas. Então a pergunta: esse ainda é o navio de Teseu? E se eu montar um outro navio com essas tábuas velhas, podres, esse outro navio é o navio de Teseu? Daí vem a pergunta: até onde o navio é o navio original? E o que o navio precisa ser para ser o navio original? Eu vou te dar um exemplo mais atual. Esses dias eu estava com a minha mãe na clínica de radioterapia, já era noite, era por volta das 20 horas, e estava passando uma novela. E na abertura da novela, teve umas frases mais ou menos assim. Era sertanejo, então eu não guardei tudo, então você me desculpa. Mas eram as frases legaisinhas que dizia mais ou menos assim: ele falou que se eu botasse o meu chapéu, acabou. Ele queria que eu mudasse lá do interior. Ele falou para eu escolher entre o rodeio e o amor. Olha onde eu tô, olha onde eu tô. Essa música, o que está dizendo essa música? Obviamente que tinha ali uma moça, uma mulher, que acho que estava namorando uma pessoa, um homem, e esse homem queria que ela deixasse de ser uma peoa de rodeio. Então ele falou: eu não gosto que você use chapéu. Para de usar chapéu, senão acabou. Olha, você tem que mudar aí do interior e ir morar comigo na cidade grande. E outra, ou você escolhe, ou eu ou o rodeio. E pelo que eu entendi, ela escolheu o rodeio. O que isso quer dizer? Que a nossa vida, ou por conta de terceiros, ou por conta de frustrações, ou por conta de perdas, ou por conta de dor, ou por conta de medo, ou por conta de qualquer outra coisa que a vida nos impõe, existe uma possibilidade grande de eu deixar de ser quem eu me identifico. E pior, existe uma possibilidade bem razoável, bem grande, de eu deixar de ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. O que é muito pior. Porque tem muito que é de Deus na minha vida, que quando Ele me alcançou, eu já era. Como, por exemplo, alegre. Tem gente que já não sabe mais o que é um sorriso. Tem gente que já não sabe mais o que é a alegria da companhia do outro. Era alegre, era animado, era o chamado pau para toda obra. E agora é turrão, agora é cara fechada. Parece que agora tudo está ruim, tudo está reclamando. E convenhamos, né? É muito ruim estar perto de gente que só reclama. Ou é só eu que acho isso? Muito. E a gente vai se perdendo no caminho. Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes tem coisa na minha vida que eu já deveria ter largado faz tempo. Tem vício que eu ainda tenho que é um absurdo eu ainda ter depois de 10 anos de crente. Tem pecado que eu ainda tenho que é um absurdo eu ainda ter. Então, o que está faltando para eu ser, para eu me tornar aquela pessoa que Deus quer que eu seja, ou disse que eu sou?
Até onde eu sou quem eu deveria ser? O que precisa? Que tipo de material eu preciso? Fazendo alusão lá com o navio de Teseu. Que tipo de material foi trocado em mim que me descaracterizou como discípulo de Jesus? Que tipo de material foi trocado que me descaracterizou todo, que me descaracterizou toda? E que tipo de material está faltando, material da parte de Deus está faltando para eu me tornar aquilo que Deus queria que eu fosse? O texto que nós lemos é um texto que, acredite, fala de identidade, fala de o que eu deveria ser, o que eu sei quem sou, o que eu deveria ser, e a surpresa, a decepção de não ser quem eu deveria ser. O texto fala dessas coisas, sabia? O Senhor Jesus traz seus discípulos para perto dele e falou assim: olha, lá em Mateus 10, quando eu falei para vocês irem, sem bolsa, sem dinheiro, sem saco de dormir, sem saco de viagem, faltou alguma coisa para vocês? Não, não faltou nada. A resposta deles é: não faltou nada. Agora, contudo, eu vou dizer para vocês, agora vocês vão. Só que agora vocês levam bolsa, levam saco de viagem. Desculpa. Quem tem capa, vende a capa e compra uma espada. Compra uma arma. Sabe por quê? Que é para você comprar uma arma? O texto está dizendo. Sabe por quê? Porque existe uma profecia ao meu respeito, Isaías 53, que diz: quando as autoridades forem me buscar para me levar, para ser crucificado, para dar a vida pelos homens, conforme esse teatro tão gostoso a gente ouviu aqui, eu não estava torcendo para a Argentina, só para constar. Estava do time do rapazinho. Quando vierem me buscar para ser crucificado, para dar a vida a favor dos homens, é para eles me encontrar no meio de malfeitores. Eu preciso que vocês entendam o que Jesus está falando aqui. Está no texto. A gente tem que ler o texto. Quem não tem espada, compra espada. Vende a túnica, vende a capa, vende alguma coisa para comprar uma espada. Porque está escrito a meu respeito. Psicologia se chama isso de profecia autorrealizadora. Eu sei que existe algo a meu respeito e eu vou dar passos para cumprir esse algo. Então, quais são os passos que Jesus está falando? Vende a capa, compra uma espada. Porque está escrito que quando eu for encontrado, eu serei contado no meio de transgressores, de malfeitores. Vocês precisam parecer malfeitores. Está amarrado. Vocês precisam parecer malfeitores, transgressores. Por isso, compre uma espada. E aí, qual que é a surpresa de Jesus? Já tinha duas ali. Jesus, tá bom? É o suficiente, ele escreve. E esse é o suficiente, tem o tom de basta, de surpresa. E aí o texto anda, acontece justamente o que o Senhor Jesus disse que ia acontecer. Chegaram os chefes dos sacerdotes, junto com a sua pequena tropa, servos armados, e encontraram Jesus no meio de transgressores. E aí, alguém faz a pergunta, mas faz uma pergunta atuando. Sabe quando você fala, sua esposa fala assim para você: você já orou a respeito disso que você está fazendo? Já, mas eu orei e fiz. Perguntaram para Jesus: podemos usar a espada? E já usou a espada. Podemos usei? E cortou a orelha do servo do sumo sacerdote.
O Senhor Jesus interrompe imediatamente. Basta, ele diz. Guarda a sua espada. Pedro, o que você está fazendo? Em Mateus 26, 52, Jesus fala assim: guarda a espada, porque todo aquele que viver para a espada, morrerá pela espada. Então, só para deixar muito claro, Jesus nunca foi a favor da espada, tá? Certeza de 100%. Porque sempre que a espada estava no caminho entre Jesus e o outro, Jesus falava: isso aqui não é para vocês. E sempre que o outro usou a espada, Jesus corrigiu o que a espada causou e em seguida falou: você quer viver pela espada? Você vai morrer pela espada. Você que acha que viver pela espada é uma característica de quem me segue, fique tranquilo, você morrerá por ela. Então a gente aprende algumas coisinhas aqui, eu vou falar rapidinho por causa do nosso horário hoje, por causa da bênção dessa apresentação, uma delícia de apresentação. Primeira coisa que a gente aprende: Jesus sabia exatamente quem ele era. Jesus sabia exatamente quem ele era. E você sabe por que Jesus sabia exatamente quem ele era? Ah, porque disseram para ele que ele é o Filho de Deus. Verdade. Mas ele se debruçava sobre as Escrituras, ele conhecia os textos bíblicos, ele sabia o que precisava ser, ele sabia que tipo de resposta ele precisava ter, que tipo de resposta ele precisava dar, porque ele se debruçava no texto bíblico. E talvez o que falta para nós sabermos quem nós somos de verdade, e quem o Senhor quer que nós sejamos, talvez o que falta para a gente é a gente abandonar o medo e se debruçar pela Escritura. Abandonar a comparação e se debruçar a Escritura. Abandonar algumas obrigações sociais que a sociedade impõe sobre você, principalmente, irmã, e se debruçar sobre as Escrituras. E saber o que as Escrituras diz ao seu respeito. Quem você é diante do Deus Todo-Poderoso que já disse quem você é. Falta a gente trocar os nossos medos, irmãos e irmãs. Abandonar os nossos medos pela certeza que existe na palavra de Deus. Aonde? Em Cristo Jesus. Porque é em Cristo Jesus que eu sei quem eu devo ser. E quando em Cristo Jesus eu sei quem eu devo ser, minha irmã e meu irmão, não fica o medo de pé. O medo não para de pé. A comparação com quem talvez dizem que você deveria ser, não para de pé. Porque eu sei quem Deus diz que eu sou. Quem Deus mandou eu ser. Jesus sabia quem ele era perfeitamente. Ele leu toda a Escritura e quando leu Isaías 53, que estava escrito: o Filho do Homem seria contado no meio de malfeitores, o Filho do Homem seria contado no meio de transgressores. O Senhor diz: eu preciso ser contado no meio de transgressores, de malfeitores. Por isso, comprem uma espada. Comprem uma espada. Pareçam malfeitores para que cumpra a Escritura. Segundo ponto. Jesus se surpreende com a verdadeira identidade dos seus discípulos até ali. O verso 38, o Senhor Jesus diz: basta. Verso 49, Senhor, feriremos a espada? O servo do sacerdote. E Mateus 26, 52, embainha a espada. O problema não é eu possuir uma espada. O problema é ter coragem de usar. Irmão, só para ficar muito claro, eu não estou falando de política aqui não, tá? Eu estou falando de alma. Eu estou falando de comportamento. Eu não estou falando de revólver. Eu estou falando daquilo que eu sou na minha alma.
E sabe o que pode ser que eu seja na minha alma? Um vingativo. Você sabe o que pode ser que eu seja dentro da minha alma, dentro do meu coração? Uma pessoa cheia de raiva, cheia de ira, cheia de cólera. Uma pessoa que o perdão não faz parte do repertório. Talvez eu seja uma pessoa descaracterizada daquilo que eu deveria ser. O Senhor Jesus se surpreende que no meio dos seus discípulos, de gente ao qual caminhou com Jesus por 3 anos, como já é o fim da vida, com 3 anos, entendendo o Evangelho, compreendendo o Evangelho do amor. Quantas vezes o Senhor Jesus deixou muito claro para esses discípulos o que é Evangelho e o que não é Evangelho. Onde estavam esses discípulos quando alguns deles falaram: Senhor, quer que oramos para que o Senhor mande fogo sobre esse povo que não quer receber a Ti? E a resposta dele, onde é que eles estavam quando ouviu a resposta de Jesus? Que tipo de espírito vocês têm? E que tipo de espírito vocês acham que eu tenho? Onde estavam essas pessoas que quando o Senhor Jesus ia providenciar ali uma encenação para que ele fosse encontrado no meio de malfeitores, ele descobriu que ele já tinha discípulos malfeitores. Onde você estava, irmão? Onde é que você estava, irmão? Quando foi pregado a respeito do Deus que é o príncipe da paz. Onde nós estávamos quando foi pregado que Deus, Ele não é só o Deus de amor, Ele é amor. E Ele nunca te fez nenhum tipo de provocação para não ser um perdoador. Ele nunca te fez nenhum tipo de provocação para que a pergunta surgisse: devemos usar a espada? Mais para frente o Senhor Jesus vai falar assim: vocês não acham que se eu quisesse, eu não oraria ao Pai e Ele me mandaria algumas milhares de anjos armados para me defender? Você acha que eu preciso que você me defenda? Tem gente que se chama de discípulo de Jesus de Nazaré, perdendo a razão por defender uma espécie de evangelho que não tem a ver com a paz, com a misericórdia, com o perdão, com o amor, com a aproximação, com o acolhimento, com o abraço. E tem gente que está deixando o evangelho de Jesus escorrer pelos dedos em defesa de alguma outra coisa que eventualmente é chamado de cristianismo. E a gente precisa aprender de Jesus o que Ele quer que a gente seja. Jesus, quando eu falo que Ele se surpreende, eu coloco uma aspas. Jesus é Deus, Ele não se surpreende com nada. Mas Ele reverbera uma surpresa. Basta. Já é mais do que o suficiente para eu ser encontrado no meio de malfeitores. Já é mais do que o suficiente para vocês se descaracterizarem com aquilo que vocês deveriam ser. Então, para terminar, Jesus revela quem, de fato, o discípulo deve ser. Porque se Pedro fere, o Senhor Jesus, Ele faz o oposto, Ele vai lá e cura. Se Pedro reage, Jesus, Ele restaura. Ele reconstrói. Pedro e Jesus andavam próximos, mas Pedro não era o discípulo que Deus queria que ele fosse. O discípulo que Deus queria que Pedro fosse era um discípulo manso. Um discípulo que deixa nas mãos de Deus
na sua soberania. E nós falamos tanto como presbiterianos que somos, que Deus é soberano e Ele é soberano. Deus é soberano, Ele cuida da sua vida, Ele sabe da sua vida, Ele sabe de coisa da sua vida que você não sabe a respeito da sua vida. Ele é soberano, Ele cuida de nós. E então a gente precisa deixar que Deus seja Deus na nossa vida. Porque quando a gente deixar que Deus seja Deus na nossa vida, nós teremos as características de um discípulo que Deus quer que nós sejamos. É só quando você se debruçar sobre a palavra de Deus, aprender de Deus na pessoa de Jesus, entendendo a palavra de Deus através da lente que é Jesus, da chave que é Jesus. É só quando eu faço isso que eu conheço Deus, conheço cada detalhe de Deus. É só quando eu conheço a pessoa de Jesus de Nazaré. E quando eu conheço a mansidão do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a mansidão de Jesus, eu aprendo a ser manso, que é o tipo de característica que Deus queria que eu fosse e que eu não sou. É só quando eu conheço de Deus através de Jesus, através de um cordeiro de paz, de amor, de perdão e de misericórdia. Como por fim, já na cruz, pronto para de fato morrer, ele vai dizer: Pai, perdoa. Para quem que ele está dizendo isso? Para o mundo. A partir de quem? A partir dos seus mais próximos, que eram quem? Os seus assassinos. Pai, perdoa. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E é só quando eu aprender de Pai, perdoa. Pai, perdoa, perdoa em mim, perdoa através de mim, perdoa o mundo que eu me coloco contra, o mundo que eu sempre acho que está me devendo, o mundo que eu sempre acho que precisa me restituir de alguma forma. Pai, perdoa esse mundo. Eu quero viver como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero a mansidão, eu quero o perdão, eu quero a misericórdia, eu quero o amor, eu quero a reconciliação, eu quero a graça. É isso que eu quero através de Ti, Pai. Para que assim eu me torne exatamente o discípulo de Jesus que Deus quer que eu seja. Até onde eu sou quem eu sou naquele projeto inicial que Deus fez de mim? Até onde o material, as tábuas foram trocadas? Até onde eu já deixei de ser? Até onde me pediram para tirar o chapéu, eu tirei? Até onde eu já não sou mais nada daquilo que eu fui um dia? Alegre, o chamado primeiro amor, até onde ainda tem isso em mim e até onde eu já perdi de tudo isso. Pai, restaura em mim a minha oração hoje. Restaura aquilo que eu queria ser. Aquela alegria que eu tinha quando eu casei com a minha esposa, aquela alegria que eu tinha quando eu casei com o meu marido, restaura, Deus. Restaura a minha casa, restaura o meu casamento, restaura meus filhos, restaura o relacionamento que eu tenho. Senhor, restaura a alegria que eu deveria ter no Teu amor e no Teu Espírito. Restaura. É a minha oração essa noite. Se por acaso também for a sua oração, por gentileza, fique de pé. Graças a Deus, que também é a sua oração. Graças a Deus, porque também é o seu entendimento. Essa oração não precisa ser só mais uma oração da sua vida, irmã. Da sua vida, irmão. Não precisa ser. Essa oração, se você quiser que ela seja séria, transformadora na sua vida,
ela pode ser uma oração de entrega. Principalmente se aqui tiver gente maduro na fé e que se já está totalmente descaracterizado. Se for o seu caso, irmão, que essa seja uma oração de conserto, que essa seja uma oração de restauração. Talvez a oração, a frase, a pergunta que eu disse, a provocação que eu fiz, que fez você levantar, seja a provocação de que talvez você já não seja a pessoa com que seu marido casou, você não seja a pessoa com que sua esposa casou. E você gostaria de restaurar isso, por amor a eles, por amor à tua casa, por amor a Jesus. Talvez seja essa a sua oração essa noite. Se for, eu creio que o Senhor vai fazer. Se for esse o caso, eu creio que o Senhor está restaurando a tua casa hoje, no nome de Jesus. Feche seus olhos. Santo Deus, aqui existem irmãs, existem irmãos, existem jovens que estão se colocando na tua presença, estão se colocando, Senhor, numa situação de vulnerabilidade, uma situação, Senhor, que não gostaria de estar tendo agora, a situação que está tendo agora, familiar, espiritual, emocional. No nome de Jesus, Senhor, que o Senhor Espírito Santo visite cada um desses corações aqui. Que o Senhor Espírito Santo visite cada irmã, cada irmão, cada família, cada casamento aqui. No nome de Jesus, que cada jovem que está aqui, animado com a missão de levar o teu amor ao mundo que está um caos, possa se animar no seu Espírito Santo, possa se animar na missão de Deus nessa terra, que é o levar do teu amor. Senhor, se tiver gente descaracterizado aqui, se tiver casamento descaracterizado aqui, Senhor, não permite que isso se torne, Senhor, algo perene, permanente. No nome de Jesus, começa a desfazer nesse momento tudo aquilo que é descaracterizado no meio da tua igreja, Senhor. No nome de Jesus, começa a fazer a sua obra, que o seu Espírito Santo começa a mover corações de pedra e transformar em corações de carne, Senhor. Corações que amam, corações que perdoam, corações que abandonam toda raiva, todo ódio, toda falta de perdão e coloque corações amáveis, corações que amam, corações que enxergam o outro com misericórdia, com graça, com amor, com acolhimento. Senhor, muda os nossos corações. Começa por mim, inclusive, Senhor. Eu quero me tornar um ente mais amável, um ente mais perdoador, um ente mais social. No nome de Jesus, que o Senhor transforma o meu coração. O Senhor transforma o coração de cada irmã e cada irmão que está aqui nessa igreja agora. No nome de Jesus, que toda ação do maligno agora está caindo por terra. É o que nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Vamos cantar? Então vamos.